No versículo 15, continua dizendo assim: João testemunha sobre Jesus. Então, João, aquele que é o precursor de Jesus, ele testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: Este é aquele de quem eu disse. Ou seja, ele dá testemunho e ele já sabia e ele falava para aqueles que o ouviam, né? Não era uma história que ele passou a falar a partir de determinado momento. Não, ele já dizia, ele já avisava: olha, eis, este é aquele de quem eu disse. Ele é o que vem depois de mim. Ele sabia que ele não era o final da história, ele era apenas o começo da história, da preparação para a vinda daquele que iria salvar o mundo. E ele, o que vem depois de mim, tem a excelência. Ele tem a excelência. Ele é que realmente é excelso, é soberano, porque já existia antes de mim. Aqui fala, confirma o que está escrito, o que nós já lemos, que Jesus era pré-existente. Jesus ele não existiu a partir de determinado momento. Ele sempre existiu. E ele fala que ele, João, sim, existiu a partir de determinado momento, mas antes da sua existência, Jesus já existia. No versículo 16, diz assim: E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Ele veio nos trazer a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a graça sobre graça. Não tem medida, é algo que transborda, é algo que vem e vem em doses maiores e não há fim. É a graça sobre graça, a plenitude, ou seja, em Cristo habitava a plenitude de Deus, não era meio Deus, não era meio homem, ele era 100% Deus. No versículo 17 diz assim: Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então, através de Moisés veio a lei e veio a velha aliança ratificada através de Moisés como representante da velha aliança. E a velha aliança, ela é uma preparação, ela é um tutor para aquilo que viria de forma mais profunda, que viria na essência. A velha aliança é apenas uma imagem projetada, é uma sombra projetada da verdadeira revelação que era através de Cristo. Por isso, que quando Jesus ele estabelece a ceia, ele fala: esse é o cálice da nova aliança, da aliança plena. Não uma aliança que teria substituta futura, né? Teria que ser substituída futuramente, mas a aliança verdadeira e definitiva. Ele era a verdadeira aliança. No versículo 18 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por mais que o homem fique se indagando, se questionando, buscando através do autoconhecimento, da busca do autoconhecimento, ele não vai conhecer a Deus. Ninguém pode descrever nem revelar a Deus, a não ser o Filho de Deus, a não ser aquele que é da essência que existe desde sempre, com Deus, com o Pai. Então, apesar de ninguém jamais ter visto a Deus, o Filho o viu e o conhece. E é o único que pode revelar com clareza quem é o verdadeiro Deus. Dando sequência à leitura, o versículo 19 diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: Quem és tu? Então, aqui é um parênteses dentro do que nós estamos lendo, é como se fosse uma explicação, falando a respeito do testemunho de João, e isso era algo que ele falava abertamente, e ele era interrogado através dos sacerdotes, dos levitas,
que, obviamente, conheciam as Escrituras e sabiam que o Messias viria, o Messias estava profetizado. E a primeira pergunta que, que eles fazem é: quem és tu? Ou seja, você é aquele, João Batista, você é aquele que nós temos que estamos esperando, tu és o Messias, né? E no versículo 20 diz assim: ele confessou e não negou, declarou francamente: eu não sou Cristo. Essa era a primeira pergunta que estava no coração daqueles homens. Mas eu não sou Cristo. Ele sabia quem ele era. No versículo 21, continua dizendo: e o questionaram: quem és então? És tu Elias? E eles perguntam sobre Elias, porque há uma profecia de Malaquias, no capítulo 4, a partir do versículo 5, que fala que Elias ele viria preparar o caminho. Ele viria antes da manifestação do surgimento do Messias. Então eles ficaram perguntando: se tu não és o Messias, tu deve ser Elias. E ele disse: não o sou. Aí alguns dizem: mas Jesus depois disse que ele era Elias, mas talvez a pergunta dos judeus não fosse não fosse aquela: você veio no espírito de Elias? Ou talvez a pergunta deles fosse: Elias foi ao céu e não morreu, então você voltou do céu, tu és o Elias? Isso era algo, né? Alguns livros dizem que o judeu ele sempre deixa um lugar vazio à mesa, porque é o lugar de Elias, é o lugar que vai ser ocupado por Elias. Por quê? Porque ele não morreu. Então eles entendem que haverá uma manifestação do próprio Elias, aquele profeta do Velho Testamento. Então eles têm essa percepção. Mas ele fala: eu não sou esse Elias que vocês estão pensando aí. Eu não sou aquele Elias que subiu numa carruagem de fogo. E ele afirma: eu não sou esse. Então perguntaram a ele: quem és tu? És tu o profeta? E ele fala: não, não sou o profeta. O profeta também é uma profecia do próprio Moisés, está lá em Deuteronômio capítulo 18, salvo engano, versículo 8, que Moisés ele profetiza, né, e há a profecia dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que aquele que não ouvisse as palavras desse futuro profeta seria extirpado do povo. Então, era justamente esse profeta falado, anunciado por Moisés, que ele pergunta: és tu o profeta? Ele falou: não, ele sabia quem ele era, ele sabia que o verdadeiro profeta citado na profecia, no livro de Moisés, no livro de Deuteronômio, não era ele, mas estava por chegar. E eles continuam dizendo: então perguntaram a ele no versículo 22, quem és tu? Dá-nos uma resposta para que o levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E no versículo 23, João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, ele é uma voz profética, ele é uma voz que clama no deserto, não está nos palácios, não está nos palácios. A semelhança de Elias, que pregava nos desertos, e profetizado aqui por Isaías, é uma voz que os grandes, os ricos, os poderosos não iam dar atenção. É uma voz no deserto, é alguém que não deve ter credibilidade porque prega no deserto. E essa é um cumprimento do que o profeta Elias profetizou: fazer o caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. No versículo 24, continua dizendo assim: a gente não tem como se deter muito em cada versículo, mas vai dando uma tinta, versículo a versículo, para que a gente possa entender, tá bom? Aí você pode depois colocar nos comentários aí as perguntas e a gente vai tentar responder.
O versículo 24 diz assim: ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus e perguntaram-lhe ainda: então por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Olha as perguntas de novo. A gente sabe que o Cristo virá, mas você não é. A gente sabe que o Elias virá, mas você disse que não é. A gente sabe que o profeta virá, mas você também não é. Ou seja, com que autoridade você está batizando? E João responde no versículo 26: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. João ele fala: olha, eu estou apenas batizando com água, um batismo de arrependimento, porque eu estou prefigurando aquele que virá depois de mim, que não vai apenas batizar com água, ele vai batizar com o Espírito Santo, como dizem outros textos, outros evangelhos sinóticos, que fala: vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tão grande é esse que, no versículo 27, ele fala assim: ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tamanha autoridade, poder e majestade daquele que viria, que nem teria a honra, né? João não seria digno da honra nem de desatar as suas sandálias. E ninguém é digno de desatar as suas sandálias. Nenhum de nós é digno de nada diante dele, porque toda autoridade e poder repousa sobre ele. Versículo 28 diz assim: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, ele vem e nesse contexto aqui, né, e fala no dia seguinte, ou seja, esses questionamentos, né, o versículo fala no dia seguinte, versículo 29, esses questionamentos dos judeus foram dentro do mesmo momento, dentro de uma mesma percepção, porque fala no dia seguinte, ou seja, o assunto era aquele, é o assunto do momento, estava vivo, estava ardendo ainda. No dia seguinte, João viu a Jesus e que vinha caminhando em sua direção. E, obviamente, direcionado pelo Espírito Santo, ele solta a frase, uma das frases mais lindas da palavra, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é aquele cordeiro que nós sacrificamos no templo, que apenas ele traz uma provisão para o pecado do homem, traz uma purificação, uma purificação que apenas cobre o pecado do homem, não. Aqui, Jesus, ele tira o pecado do mundo. Ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. No versículo 30 diz assim: este é aquele do qual eu disse, depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim, pré-existência. Ele, João Batista, sabia quem ele era. Deus já havia revelado para ele que aquele que viria era majestoso, era grandioso, era enorme, era soberano, era excelso, era o próprio Deus. No versículo 31, continua dizendo: eu não o conhecia. Ele não conhecia. Ele sabia que viria, mas ele não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim. Por isso, batizando com água, preparação, avisando: olha, endireitai os vossos caminhos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é vindo o reino de Deus. Jesus, ele vem e abre as portas do reino de Deus para os homens, para Israel e para toda a criatura. Nós temos abertas as portas do reino de Deus. E Jesus, ele trouxe essa resposta para toda a humanidade.